essa vontade. Aí, quando foi em 2010, final de 2010, meu pai foi pro Brasil. E eu coloquei na cabeça que eu ia vir, já tinha combinado com o Bruno, porque nessa época eu já estava com o Bruno. Falei que eu ia vir, que eu ia ficar pra cá um tempo. Tava tudo certo. Aí, a benção do Luiz Felipe resolveu dar o ar da graça. Aí eu passei mal e acabei descobrindo que o Luiz estava vindo 3 dias antes do meu pai chegar. Então, quando meu pai chegou, eu tinha acabado de descobrir que o Luiz estava vindo. Então, não deu pra mim estar fazendo essa viagem. Depois a gente tentou vir de novo, planejamos pra vir, não deu certo. O Luiz acho que já tinha uns 2 anos, eu com o Bruno já tava planejando de vir. Só que daí nessa época já tava assim meio complicado pra vir, com o Luiz pequenininho, então a gente adiou mais uma vez. Quando foi em 2016, eu trabalhava numa fábrica, essa fábrica ela fechou, então eu peguei uma quitação boa, sabe? Aí eu falei, Bruno, vamos tentar a sorte agora, aproveitar que eu tô com esse dinheiro e a gente pode ir e tentar ver o que a gente consegue. Aí a gente foi, tiramos o passaporte. O passaporte, gente, para tirar, você entra na Receita Federal, lá tem todos os documentos que você precisa, tem um formulário que você preenche, esse formulário, e é tudo online. Você preenche o formulário lá no site. Buguei aqui agora. E daí, depois que você preenche esse formulário, é agendado um dia para você estar indo na Polícia Federal. Essa Polícia Federal que eu fui, ela fica no Vale Sul Shopping. Aí você vai lá e daí você faz cadastramento de digital, passa por uma entrevista, tira foto e faz o pagamento do passaporte. Na época, eu paguei, era 200 e pouquinho, 287, eu não me lembro bem. Não chegou a 290, era 280 e alguma coisa, não lembro quantos que era. E então, paguei os 3 passaportes, e daí começamos a ver passagem, ver como que ia ser, pra gente tá vindo tudo. O que me acontece? Meu carro é roubado. Aí... para ajudar, né? Aí quando eu localizei o carro, graças a Deus não tinha sido mexido em nada, tava tudo certinho. Só pegaram umas moedas que tinha e um aparelhinho que o Bruno usava para trabalhar, mas assim, ele tava intacto. Mas aí como a gente usava o carro no dia a dia e viu como foi a facilidade de ele ser roubado, a gente resolveu usar um pouco do dinheiro pra pondo alarme, colocamos corta-corrente. O carro já tinha corta-corrente quando foi roubado, mas acabaram achando. Então coloquei um novo corta-corrente, alarme, trava. Então aí usei um dinheiro. E foi que daí diminuiu bem o que a gente tinha pra vir. Porque pra vir você tem que ter o dinheiro da passagem e de volta. Você tem que trazer um dinheiro pra, comprovar que você tá vindo a passeio e pra dizer que você tem pra gastar, entendeu? Como turista. Que você tem aquele dinheiro e que você pode gastar no país, entendeu? Se manter pelo tempo que você vai permanecer nele. Então, a gente acabou usando um pouco do dinheiro. Aí, como a gente usou e foi vendo que foi ficando difícil pra vir, aí eu acabei falando pro Bruno, Bruno, vamos investir em uma outra coisa, porque agora a gente não vai conseguir. Aí pegamos os passaportes, depois de 30 dias, que a gente foi na Polícia Federal, ele ficou pronto em 30 dias, acho que foi 30 ou 20 dias, foi muito rápido, a gente foi lá, fez a entrevista, tudo, e depois já ficou pronto. Aí eu fui, busquei os passaportes. Aí quando a gente tava com o dinheiro pra vir tudo, aí resolvemos comprar um terreno, um apartamento, alguma coisa assim. Aí foi onde que a gente deu a entrada no nosso apartamento que eu tenho hoje aí no Brasil. Então eu acabei usando o dinheiro que eu viria pra cá na época pra comprar esse apartamento. Então por isso que eu não vim em 2016. Aí a gente
foi se planejando para querer vir, sabe? Aí quando foi agora em 2019, a gente já tava tipo assim, a gente tava meio que estável, porque daí tivemos uns problemas em 2018, com dívidas, tudo, ficamos mó perdido. Aí quando foi em 2019, que a gente já tava estável, o Bruno trabalhando, eu trabalhando, tudo estável, o meu pai fez essa proposta da gente estar vindo. Aí, tipo, que a gente agarrou, entendeu? Falou, se ele tá convidando, vamos agora. E como ele já não mora mais aqui, mora na França, eu vi que foi, tipo assim, a minha última chance. Ou eu vinha, ou então já era, nunca mais. Porque ele indo pra França ia ficar mais complicado, eu vim agora, entendeu? Então, eu resolvi vir devido a isso. Porque se eu não viesse agora, ia complicar mais pra gente estar vindo. Como ele convidou, ajudou a gente a vir, então foi aí que a gente tomou a decisão de estar vindo. A gente já tinha os passaportes, tudo certinho. Daí foi nessa que a gente resolveu vir. Aí pra vir, começou a correria atrás de passagem barata, porque, assim, dependendo da época, a passagem ela é muito cara. Vai muito de época, de mês, de dia da semana. Isso conta muito. E horário de voo, se é com escala ou se é sem escala, se tem muita bagagem, se tem pouca bagagem. Tudo isso conta no valor da passagem. Então, a gente começou a pesquisar. Eu fui até numa agência que tem dentro do Vale Sul. Fiz umas pesquisas lá, mas também pesquisava na decolar.com, na CVC, tudo pelo site. Então, tipo, tinha dia que variava muito. E como a gente era 3, então a passagem ela acaba sendo um pouco salgada. E pesa um pouquinho no bolso também. Aí, então, o que a gente fez? Sim, respondendo a sua a pergunta, Natália, foi sim. A gente veio com passagem de ida e volta. Então, foi isso que pesou. Porque você compra as 2 passagens e acaba perdendo uma. Aí, eu vim com as 2 passagens. As passagens ficou aí em torno de uns 14 mil, mais ou menos, um pouquinho mais até. Não me recordo bem quantos que foi. Mas ficou salgada porque a gente veio numa época de férias aqui. Que era a época férias, verão. E ainda a gente pegou um voo com escala. A gente pegou uma escala de Guarulhos para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte a gente ficou em torno de 1 hora, 1 hora e meia para pegar o voo direto para cá. Aí esse voo foi de 9 horas. Mas a gente pegou um voo com escala. As bagagens, cada um trouxe uma bagagem grande, que pode até 23 quilos. Tem a pequena, que pode até 10 quilos, que vai com você dentro do voo. Então a gente veio com 3 bagagens de 23 quilos. E 2 pequenas, foi 2? Acho que foram 2 pequenas. De 8 a 10 quilos que você pode trazer dentro do avião. Deixa eu só ver a pergunta da Natália. Não, quando você chega no aeroporto aqui, o que acontece? Você é interrogado. Você pode ser interrogado pelos agentes da imigração. Você chega, desembarca, pega a sua mala e vai para uma fila. Nessa fila, lá no final dela, tem os guichês, onde fica como que eu vou dizer? Os entrevistadores. Eles ficam ali naquele guichezinho. Aí você chega com o passaporte, que é o único documento que serve. Depois que você saiu do Brasil, você só tem passaporte, RG, CPF, essas coisas, nada serve. Aí você entra na fila, chega nele. Aí vai depender se ele vai com a sua cara ou não, entendeu? Às vezes você chega lá e, tipo assim, ele fala assim, me dá o documento, igual foi com a gente, me dá seu documento. Aí eu fui, dei os passaporte, ele olhou, carimbou e, tipo, despachou.
Mas tem muita gente que vem e, tipo, se ele não vai com a cara, ele vai perguntar pra você: o que que você tá vindo fazer aqui? Aí você tem que falar: tô vindo. Se você vem como turista, tô vindo como turista. Tá. E você vai ficar onde? Aí se você vem com uma carta convite, que é tipo um amigo te mandou uma carta convite ou um parente te manda uma carta convite pra você tá vindo, aí você fala: não, eu tenho uma carta convite do meu amigo ou do meu parente. Ele me convidou a vir visitá-lo. Aí você apresenta essa carta. Se você fez uma hospedagem no hotel para ficar hospedado, você vai mostrar a sua reserva no hotel e vai mostrar a reserva. Ó, eu tô vindo e essa é a minha reserva. Aí eles podem te perguntar assim: ah, mas você tá vindo passear por quanto tempo? Aí se você falar: ah, tô vindo por 30 dias. E cadê a sua passagem de volta? Então, você tem que vir sim, com a passagem de ida e volta, porque se ele questionar você ali na hora, você tem a passagem para comprovar. Não, eu tô vindo ficar 30 dias e essa é minha passagem de volta. Essa é minha hospedagem e eu vou ficar nessa. E você tem que ser muito, assim, pontual nas suas respostas, porque eles fazem de tudo para você, tipo, se perder ali no caminho, entendeu? E eles te pegarem na mentira. Porque muita gente faz isso. Vem como turista e acaba ficando. Então, eles já sabem como que são as pessoas. E uma coisa que eles trabalham muito é o seu jeito. Se você tá nervoso, se você olha muito pro lado, se você, tipo, meio que gagueja, entendeu? Se você tá transpirando com as perguntas. Eles são estudados pra perceber todos esses movimentos, entendeu? Então ali você tem que estar super calmo e ir respondendo conforme ele for te perguntando. E uma coisa que antes de vir a gente conversou muito foi com o Luiz, porque ele podia chegar no Luiz e perguntar pro Luiz o que o Luiz estava vindo fazer aqui. E se o Luiz falasse: eu vou morar, ali eles já podem, tipo, pra voltar. Então, a gente corria o risco de voltar. Então, aí o Luiz foi muito bem treinado pra poder falar que não. Eu vim passear e vim visitar meu avô. Então, eu vim com uma passagem, com passagem de ida e volta. Vim com uma carta convite do meu pai, que meu pai já mora aqui. A gente teve que trazer dinheiro, tá? Porque eles podiam perguntar se a gente tinha dinheiro pra usar aqui. Se, tipo, você tá vindo como turista, você vai ter que gastar, entendeu? Então, eles perguntam isso também. Então, a gente trouxe. O certo tem uma quantidade de euros a trazer, mais ou menos uns 3.000 euros pra você ficar, acho que um mês. Aí você traz essa quantidade. Só que quem tem cartão de crédito, tipo, pode falar assim: ah, não, eu tenho um cartão de crédito, eu trouxe uma quantia em dinheiro, mas eu tenho um cartão de crédito, porque aqui aceita tanto Visa como Mastercard. Então, eles não podem te questionar se você tá com cartão e por que você não tá, entendeu? Com dinheiro. Então, isso já ajuda muito. Quando eu vim, eu tive que vendi o carro, vendi a moto, que foi o dinheiro que a gente trouxe. Só que a hora que você vai numa casa de moeda aí no Brasil, para comprar o euro, ele sai bem mais caro do que para vender. Então, se o euro hoje tá 5,70, para você comprar, ele vai sair tipo a 5,90, 6 reais, entendeu? Então, ele meio que fica mais caro para comprar do que para vender. Para você trocar o euro por reais é mais barato. É mais barato. E para você comprar com reais o euro, ele sai bem mais caro, entendeu? Aí, então fizemos a viagem de Guarulhos a Belo Horizonte. De Belo Horizonte foi super tranquilo, passamos a gente passa no raio-x, tem um raio-x. Na bagagem de mão,
tá? De mão, que é a que anda com você ali o tempo todo. Ela não pode ter nada de metal, gente, nada de metal. Alumínio, coisa enroladinha no alumínio, não pode. Porque isso aí, ele passa a gente passa no detector de metal, né? E depois passa no raio-x as bagagens. Então, se eles verem algo de estranho na sua bagagem, eles podem pedir para abrir a outra que você já despachou lá fora. Então, aí, por isso, vocês, trazer coisa que nada suspeito na de mão. Agora, na de baixo, você pode pôr, eu trouxe alicate de unha, trouxe canivete, hein? Eu trouxe na minha bagagem grande, trouxe 2 pingas, uma rapadura. Só que, tipo assim, você tem que trazer tudo bem embalado. É igual as pingas, elas têm que ter aquele rótulo da empresa que... Porque se você chega lá e eles verem e pedir para abrir a mala, ele pode questionar. Mas e o que é isso? O que é esse líquido que você tá trazendo? Entendeu? Pode abrir e pedir para você provar, para ver se não é nada de veneno ou alguma coisa assim, entendeu? Então, traz sempre com o rótulo bonitinho, nada enrolado em alumínio. Aí, coloca lá embaixo, você pode pôr de tudo porque não vai dar problema, entendeu? Igual eu trouxe alicate, trouxe canivete, eu trouxe as 2 pingas, a rapadura. E eletrônicos. Eletrônicos, o indicado, celular, videogame, essas coisas, eles indicam você trazer na sua bagagem de mão. Porque para não ser extraviado lá na de baixo, entendeu? Então aí você leva na de mão. Bem embaladinho, bonitinho, não tem problema nenhum. A gente veio com 3 celulares na bolsa. Passamos, a gente não trouxe videogame, mas também se pôr lá embaixo, a gente, você pode pôr na bagagem de porão, mas embala bem. E as bagagens a gente fechou com o zíper, sabe? Travou o zíper com aqueles, como que fala? Tipo enforca-gato, né? É aquele coisinha de plástico que você põe e puxa assim, sabe? A gente fechou o zíper com aquilo dali. Ah, as malas devem vir devidamente marcada. Coloca uma fita, um cardaço, alguma coisa que você identifique sua mala. Porque quando chega no aeroporto, é uma mala igual a outra. Fica passando aquela esteira. E, olha, quando eu fui tirar a minha aqui, ela já estava fora da esteira. As 3 malas já tinham tirado e colocado no canto. Então, quando eu cheguei, eu fui olhando pra esteira, caçando a minha mala. E a hora que eu vi, ela tava no canto. Acho que tinha muita mala na esteira. E tiraram pra poder vir as outras. Então ela tava de pezinho perto de uma pilastra. Aí foi aí que eu achei minha mala, as 3 malas. Sim, é um processo, assim, são várias etapas, entendeu? Pra você tá ficando. Tem uma série de etapas. Você, quando chega como turista, você tem um visto de 6 meses para ficar legal. Depois de 6 meses, você já fica sendo um ilegal no país. Se antes desses 6 meses você consegue um trabalho com contrato, que foi o que eu falei na live do Face, você consegue um contrato de trabalho antes dos 6 meses, você já consegue dar entrada nas documentações. Mas é um monte de processo. Você primeiro tem que chegar, arrumar uma pessoa que mora aqui, que tenha a documentação tudo certinha, para tá fazendo o seu NIF, que é um CPF aqui. Aí essa pessoa ela vai com você nas finanças e daí lá ela assina como responsável pelaquela pessoa que ela tá levando, entendeu? E aí ali é gerado um número de CPF novo, que é o nosso CPF, não usa aqui. Aí faz esse NIF. Depois do NIF, assim, para resolver as outras coisas, todas as outras coisas, você precisa de um contrato de trabalho.
Por isso quando a gente já veio com a cabeça bem formada que podia chegar aqui e trabalhar em qualquer coisa. Tanto eu como o Bruno, porque assim, o foco pra depois que chega é arrumar um serviço com contrato. Então a pessoa tem que chegar já com foco, tipo assim, ai, não é porque eu trabalho no escritório, no ar-condicionado, que eu vou chegar lá e eu vou conseguir na mesma área, entendeu? Pode ser que sim? Sim. Pode ser que não? Não. Então a pessoa, ela não pode vir com a ilusão de chegar e conseguir um serviço na mesma área, entendeu? Isso já acaba sendo uma ilusão mesmo. Ela tem que vir já com o pensamento tipo, ah, se cair faxina eu tô dentro, se cair pra babá eu tô dentro, ah, se cair pra um serviço melhor ainda, entendeu? Mas sempre com foco no contrato de trabalho. Porque daí você tendo um contrato de trabalho, você já consegue tirar essa pessoa que assinou por você como responsável do seu NIF. O NIF você tira ela e daí você já consegue outras coisas também. Aí com o contrato de trabalho você já consegue arrendar uma casa. Muitas casas aqui, elas pedem para você ter um contrato de trabalho ou um fiador. Eu até printei uma tela, depois eu vou pôr no meu store, que é de uma renda é aluguel, tá? Que é aqui no bairro, em torno de 700 € o apartamento, 2 quartos, sala, cozinha, e parece que tem um quintalzinho, 700 €. E você tem que pagar 2 calção e um aluguel. E precisa, acho que do fiador. Eu tirei o print, depois eu ponho nos store. Mas é bem isso mesmo. Aí depois você faz o NIF, vai na segurança, consegue o contrato, vai na segurança social. Segurança social aqui, gente, é como se fosse o nosso INSS. Aí você vai lá e dá entrada com o seu contrato para comprovar que você está trabalhando. E lá é gerado o número de PIS, igual a gente tem aí. Aí esse número de segurança social, você vai conseguir dar a manifestação de interesse, que é a manifestação para poder residir no país. Aí você fazendo isso, porque quando você vai fazer a manifestação, você precisa no site colocar o seu NIS, o seu NIF, que é o CPF, o seu NIF. Você precisa colocar um comprovativo de morada, que é um lugar onde você alugou, ou se você tá com alguém, você tem que ir numa junta de freguesia e comprovar que você reside naquela residência. Eu tive que fazer isso. Como eu tô na casa do meu... aqui na casa que o meu pai alugou, né? Não é do meu pai, é alugada. E o aluguel tá no nome dele, então eu tive que ir na junta de freguesia e fazer um comprovativo, tipo uma declaração, com carimbo tudo, que eu tô morando aqui. Pra mim fazer isso, eu tive que levar 2 portugueses que votam nessa junta. É tipo um cartório eleitoral nosso aí, né? A junta de freguesia. Então, eu tive que levar 2 pessoas que votam lá pra assinar. E elas tinham que estar presentes junto comigo, 2 testemunhas. Então, você coloca o NIF, coloca o comprovativo de morada. Aí, você tem que pôr também 3 comprovativos de pagamento que você recebe. Tipo, um comprovativo que você tá recebendo... tá trabalhando e tá recebendo, tipo lerite, entendeu? Tem que pôr 3. Você precisa colocar também o número da segurança social. Ou se você não conseguiu um contrato de trabalho, mas conseguiu uma promessa de contrato de trabalho, você já consegue fazer essa manifestação. Então tem um campo lá no site que você coloca como promessa de trabalho, entendeu? Aí coloca... anexa a sua promessa de contrato de trabalho. E deixa eu ver o que mais que eu precisei pôr. É o NIF, comprovativo de morada, os 3 comprovativos, o contrato. E quem tem o número de segurança social, coloca o número de segurança social também. Tem vários campos para preencher. Tipo uma tela com muita coisa para você preencher. Você tem que colocar número de passaporte. Ah, tem que pôr
também no site a foto do seu passaporte, a foto do carimbo de entrada, do seu visto de entrada. Tem gente que tem mania de fazer escala, tipo, pra fora. Vem de Guarulhos, desce na França e da França vem para Portugal, entendeu? Então aí a pessoa tem que comprovar que ela entrou no país legal. Então por isso que eles pedem esse carimbo de entrada. Antes tinha gente que tinha que ir lá na França, pegar um comprovativo para, tipo, comprovar que entrou aqui. Acho que agora tem como você ir aqui no consulado, alguma coisa assim, e ter esse carimbo que você entrou legal no país, veio pela França. Mas o ideal é fazer escala dentro do Brasil. Você faz uma escala aí, tipo, de Guarulhos para Belo Horizonte e vem, que é a melhor coisa que tem. Que daí você já, tipo, entra direto no país e já tem esse carimbo direto. Deixa eu lembrar o que mais. Aí faz essa manifestação de interesse. A manifestação de interesse, ela tá demorando em torno aí de uns 8 meses. Depois que você faz essa manifestação, você fica meio que legal no país, entendeu? Já pode andar tranquilo porque tem a manifestação. Depois que tem a manifestação, tá demorando em torno mesmo de uns 8 meses. Eles agendam pra você tá indo no CEF. Aí você vai ao CEF e pede... Perdão, acabei me perdendo aqui. Eles fazem um agendamento pra você ir no CEF. Você vai no CEF e você tem que levar toda aquela documentação que você inseriu no site, tudo atualizado. Se você mudou de endereço e o endereço que você colocou lá no site não é o mesmo que você está usando agora, você tem que levar um comprovativo novo que você mudou. Se você mudou de serviço, o contrato alterou, você tem que levar um contrato atualizado, porque o que está lá no site não é o mesmo. Então você vai nessa entrevista e apresenta todos esses documentos. Aí lá você vai saber se foi aceito o seu pedido de residência ou não, entendeu? Aí depois que faz também o pedido de residência, tudo, fica mais tranquilo. Porque daí a pessoa já tem o número de utente, que é o número do cartão do SUS, ou aquele cartão que a gente usa, né? Tipo o CRA, né? Que todo lugar pede. Então aí você já tem um número para ter o seu médico de família, a ter acompanhamentos médicos, essas coisas. Você já consegue depois de ter a residência. Agora, com esse negócio da pandemia do Covid-19, muita coisa tá mudando. Então, esses processos tá sendo mais rápido, porque como eles não estão atendendo nas agências, tá sendo tudo online, tá sendo mais rápido o processo. Então, tinha processo que tava demorando em torno de um ano e uns meses, e agora tá diminuindo bem. Parece que já tá no final de agosto do ano passado. Quem deu entrada no final final de agosto do ano passado já tá sendo atendido agora, entendeu? Então tá sendo muito rápido e eles estão diminuindo também a burocracia deles, entendeu? O que eles pedem estão diminuindo um pouco. Uma entrevista que demoraria em torno de 40 minutos, eu tava vendo na notícia que agora tá demorando em torno de 15 minutos. Mas se a pessoa pensa em vir, assim, a minha orientação primeiro de tudo, primeiro, antes de tirar o passaporte, eu já ia atropelando, focar que quer vir mesmo, ter a cabeça aberta que pode chegar aqui, não é fácil, porque é um país diferente, é tudo diferente, a língua é diferente, então a pessoa chega aqui, ela tem que ter essa cabeça que... assim, é tudo novo, entendeu?